Tá bom. Ok, então Ok. estamos aqui hoje numa sessão mais do que especial, com um amigo de muito tempo, né? Acho que 40 anos que a gente se conhece, quase isso. Boa. E menos, né? 35, vai. trinta e E, cinco, vai. e a gente tem uma satisfação enorme de ter um dos, sem dúvida nenhuma, um dos brasileiros de maior destaque, não no Brasil mais, mas no mundo e relacionado à área de trauma. O Marcelo, eu tive a oportunidade de acompanhar a carreira dele, que passou muito pela cirurgia geral, pela hepatobilio pancreático, pelo trauma. É um cirurgião muito completo que tem uma vasta jornada aqui no Brasil. Depois ele foi procurar novos horizontes, ficou um bom tempo nos Emirados Árabes como chefe do serviço, e agora ele está simplesmente no serviço de ponta que tem nos Estados Unidos, que é o Shock Trauma Center, que fica em Baltimore, Maryland, como uma das pessoas responsáveis pelo serviço, junto com o professor Thomas Scalia, que é o líder do time. Mas o Dr. Scalia montou um grupo incrível lá e o Marcelo é parte chave desse grupo. O Marcelo sempre está fazendo coisas novas, sempre está desenvolvendo. Se vocês forem olhar no PubMed quem é Marcelo Ribeiro Júnior, vocês vão ver do que eu estou falando. Então, por isso que é um privilégio enorme ter você aqui, Marcelo, com a gente hoje para falar de um dos muitos temas que você domina. Esse é um deles. E ter a oportunidade de mostrar isso para os nossos residentes, para o nosso time de Sapopemba, para os nossos alunos da Embi Morumbi, que estão aqui para prestigiar vocês. Outras escolas também estão participando hoje também, tem Santa Casa, tem Unisa, para que você possa auxiliar-nos nessa constante ensino da medicina, né? E o que tem de reposição volêmica em 2025 é bem diferente do que tinha em 1995, né? Quando a gente estava operando Boa. os Nem primeiros fala. abdômenes, né? Marcelão, obrigado, viu? A sala é sua. Obrigado, Tércio, pelas palavras. Você sabe que um pedido seu para mim não é um pedido, é uma ordem, né? Então, assim, quando você falou comigo, eu prontamente me disponibilizei, porque eu acho que é o que você falou, existem os heróis da resistência no ensino médico no Brasil e nós talvez sejamos uma das últimas gerações deles, né? Infelizmente. Do jeito que as coisas andam aí no Brasil, não só quanto à qualidade, quanto à quantidade, eu acho que em breve não terão mais. A gente vai ficar velho e não vai mais ter testes e Marcelos por aí, não. E então acho que a gente, enquanto puder ajudar na formação dos mais jovens, estaremos empenhados nesta luta. Hoje eu fiquei feliz que eu recebi um convite do CRM de São Paulo para falar sobre perspectivas futuras da cirurgia geral, num curso que eles estão montando, acho que para o mês que vem. Sim, isso. E eu achei um tema desgraçado, porque quando o cara te convida para dar uma aula que você já tem, que nem essa que você me pediu, é fácil, né? Quando o cara te dá um tema desse aí, você fala, porra, mas é bom que o cara tire a gente da zona de conforto, Isso. né? Eu Faz acho que pensar, a gente né? só cresce quando a gente sai, Melhorou? sai da zona de conforto, né? Uhum. Então, eu fiquei feliz. Mas, de qualquer forma, para mim é sempre um prazer estar falando com você e com os colegas do Brasil. O que eu vou fazer, pessoal, eu vou apresentar para vocês uma aula que, na verdade, ela é fruto de um trabalho que eu fiz relativamente recente, acho que publicado ano passado, na revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, onde, baseado num guideline que eu li, que saiu publicado no Journal of Trauma, se não me engano, no fim de 2023 ou 22, eu fiquei pensando, eu falei, poxa vida, como é que será que, tudo bem, a gente tem aqui a receita do bolo, né? O que que é o certo? O que que é considerado o padrão ouro? Aí a minha pergunta que veio na minha cabeça, eu sou um cara muito inquieto, eu durmo 3, 4 horas por noite, é uma desgraça, e fico pensando, né? Aí eu fiquei pensando, falei, porra, a gente não faz nada disso no Brasil. A gente, eu me incluo porque eu saí do Brasil tem 4 anos e até 4 anos atrás eu trabalhava, como todos vocês, em hospitais de São Paulo, Sorocaba, São José dos Campos e assim por diante, tentando fazer um atendimento adequado aos pacientes de trauma. E a minha primeira conclusão nesse meu brainstorming foi: meu Deus, nós prestamos um serviço aquém do adequado. Isso é culpa tua, é culpa minha, não é culpa de ninguém, isso é culpa de um sistema
que lamentavelmente não olha para a qualidade do atendimento como um marcador de sucesso, né? Então, o conceito é sempre assim: o cara é vítima de trauma, é um cara já morreu porque tinha que morrer, o trauma era grave, mas não é. Pessoal, o lugar onde hoje eu trabalho tem a melhor sobrevida média de pacientes vítimas de trauma do mundo. A nossa taxa de sobrevivência é de 96%. E eu posso dizer para vocês que não entra no nosso hospital nenhum paciente por demanda espontânea. Nós somos o serviço de trauma nos Estados Unidos que recebe o maior número de pacientes transportados por via aeromédica. Aproximadamente 30% dos nossos pacientes chegam por helicóptero, conotando com isso a gravidade dos nossos pacientes. O nosso ISS médio é acima de 12. Tá? Então não vem trauma simples para a gente, não vem torção de tornozelo, só vem arregaço. E ainda assim a gente consegue 96% de sobrevida. Porque a gente é melhor ou pior? Não, é todo mundo igual, a pele igual, não muda nada. O que muda é um sistema focado na atenção ao trauma. E eu posso dizer para vocês com muita tranquilidade que talvez uma das coisas que a gente faça melhor é a reanimação do doente vítima de trauma. Tá? Então é isso que eu vou tentar mostrar para vocês durante a minha apresentação aqui. Então eu já expliquei que a ideia toda dessa minha apresentação, o que é isso aqui? Sei lá, permitir. Toda a minha apresentação ela se originou a partir dessa observação que eu fiz, né? Vocês estão vendo minha apresentação aí, pessoal? Sim, sim. Tá. Então tudo isso se iniciou numa inquietação minha em relação à história de como é que a gente estava fazendo reanimação no Brasil. E eu vou passar para vocês na minha apresentação o link do trabalho que eu publiquei, tá? Que mostra claramente o desespero que é reanimar um doente crítico na sala de trauma do Brasil. Tá? Então, o foco disso não é mostrar que a gente é melhor ou pior, porque eu entendo que o cirurgião de trauma brasileiro seja um cirurgião de trauma extremamente capacitado. A gente tem vários colegas que saíram do Brasil e hoje estão em grandes centros de trauma. Tem o Antônio Martins em Miami, tem o professor Raul Coimbra na Califórnia e tem quem mais? Tem um colega que está hoje em dia no Texas. Enfim, tem um monte de gente brasileira boa aí por aí. Então, o problema não é qualidade técnica, é infraestrutura. É a questão pela como as pessoas veem a investimento ao trauma, né? Então, quando a gente olha uma sala de trauma dessas, aqui é a minha sala de trauma em Abu Dhabi, não é aqui no Shock Trauma. Mas esse é um trauma grave que chegou na nossa sala de trauma em Abu Dhabi com amputação traumática de membro bilateral e etc, etc. E isso é uma sala de trauma, né? Então, quando a gente fala de trauma, lembro a vocês que aproximadamente no hospital no Brasil, tá, onde você não tem um sistema de trauma efetivo que tria os pacientes que vão para a gente, no Brasil, aproximadamente 10% dos doentes que vocês forem ver na sala de trauma de vocês são considerados traumas graves. Os outros 90% é arroz com feijão, é uma esplenectomiazinha, é um cara que quebrou, tem uma fratura exposta de membro, mas para dar esse tipo de cenário, eu estou falando para vocês de 10% dos doentes de trauma em média, tá? Então eu vou mostrar o que a gente tem e como a gente faz a reanimação aqui nos Estados Unidos e vou mostrar um pouquinho do que acontece no Brasil e aí vou deixar vocês quebrarem a cabeça e a gente discutir um pouco sobre como a gente pode melhorar. Tá? Então, como o Tércio comentou, eu trabalho hoje aqui no Roy Adams Cowley Shock Trauma Center. É um centro de trauma exclusivamente. Essa torre que vocês estão vendo é um prédio de 8 andares com L ponto em cima, que cabem 2 aeronaves. E esse nosso hospital, essa nossa torre, ela faz 100% de atendimento integrado ao trauma. Aqui nessa parte do hospital não entra nada que não seja trauma, são 3 andares de UTI, mais 3 andares de apartamentos, enfermarias. Nessa parte aqui de baixo que vocês estão vendo é o nosso centro cirúrgico. E a sala do trauma entra por aqui por trás de ambulância. E o lado direito dessa foto que não está aparecendo aqui é o Hospital Geral da Universidade de Maryland, onde tem tudo o resto que vocês podem imaginar, o torrino, o neuro e tal. Então, o que difere o shock trauma dos outros centros de trauma norte-americanos? Nós somos o único serviço nos Estados Unidos que tem 24 horas por dia, 7 dias da semana,
Sempre de plantão, dois cirurgiões do trauma full trained, totalmente treinados, além dos fellows residentes e tal. Nós temos neurocirurgião dedicado só para trauma, cirurgião vascular só para trauma, ortopedista só para trauma e anestesista só para trauma. Esses caras cuidam só de trauma. O que vai para o hospital geral são outros times. Tem o neurocirurgião que vai fazer AVC, o ortopedista que cuida do joelho da Dona Maria, é lá no hospital geral. Nós temos um time 24 horas por dia no hospital dedicado exclusivamente ao tratamento de trauma, o que nos dá uma designação acima do chamado Level 1, que é o chamado PARC, que é uma outra determinação que, por enquanto, só o Shock Trauma tem aqui nos Estados Unidos. Então, o que que mata nossos clientes? Quando a gente olha essa foto, a gente fala, puto, o cara morreu de sangramento, né? Então, certamente é o que chama atenção. E é verdade, né? O sangramento, ele puxa uma cascata de respostas fisiológicas que vão se agravando se não forem interrompidas. Então, a pessoa sangra muito, ela perde volume, fica hipovolêmica. Quando ela está perdendo volume, ela está perdendo juntos fatores de coagulação, né? O sangue não se separa, não se dissocia durante o sangue, sai tudo, sai fator de coagulação. Conforme a pessoa vai ficando hipovolêmica e coagulopática, ela está perdendo calor também. Então, a hipotermia agrava a coagulopatia. Aí você começa a tentar repor fatores transfusionais, sangue, derivados, etc., que o paciente, obviamente, está perdendo cálcio junto do sangramento, mas ele fica mais hipocalcêmico, porque nós usamos o citrato para preservar o sangue, e esse citrato é um quelante de cálcio. Então, a hipocalcemia agrava ainda mais a coagulopatia, agrava ainda mais o quadro sistêmico e, consequentemente, nós entramos num ciclo vicioso tentando compensar toda essa perda metabólica, essa hipoxigenação tecidual, levando o paciente à acidose. Então, esse ciclo letal é o chamado diamante da morte e antigamente era chamado de a tríade letal do trauma, porque não se falava ainda da hipocalcemia. Mas hoje esses quatro elementos que são decorrentes da perda sanguínea excessiva levam nossos pacientes à morte. A reanimação hoje em dia, a reanimação de controle de dano, ela começa no período pré-hospitalar, né? Nós sabemos a importância já no período pré-hospitalar de uma boa reanimação. E para isso a gente tem alguns elementos importantes. Os mais importantes estão destacados aqui. O número um é você priorizar a parada do sangramento em detrimento a qualquer outra coisa. Então, a exceção do paciente que tem uma causa obstrutiva da via aérea evidente, por exemplo, uma fratura complexa de face, o cara está engasgando no sangue num período pré-hospitalar, você vai ter que resolver de alguma forma a via aérea, vai ter que entubar, fazer uma crico, alguma coisa. A prioridade sempre vai ser cuidar da contenção do sangramento. Então a gente controla o sangramento utilizando o torniquete, por exemplo, utilizando compressão direta do ponto de sangramento, utilizando um pelvic binder para restabelecer o posicionamento adequado da pelve. Evita de tentar entubar o paciente na cena, a não ser que realmente precise estabelecer uma via aérea definitiva. E trabalha com hipotensão permissiva, né? A gente tenta pensar o seguinte: se o cara tem um trauma associado crânioencefálico, o ideal é que ele tenha acima de 90 de sistólica para garantir uma perfusão cerebral adequada. Se ele não tem, ele tem uma fratura, sei lá, foi atropelado e tem as duas pernas amputadas, mas está conversando com você, está com a via aérea PERV e não tem nenhum sinal de, nenhum estigma de trauma crânioencefálico, você pode até baixar um pouquinho mais o teu sarrafo. Deixa o cara com, sei lá, 80, 70 de sistólica, só para garantir perfusão tecidual e não fica tentando dar cristalóide, por exemplo, para subir o nível da pressão sistólica, porque cristalóide é bom, né? Água salgada é bom para macarrão, pessoal, não é bom para o paciente. Então, trabalha com isso no pré-hospitalar. Parece que existem alguns centros no, tem alguém com o microfone aberto aí? Parece que existe alguns centros no Brasil, se não me engano, em Bragança Paulista, onde os colegas estão usando sangue no período pré-hospitalar. Eu não tenho certeza se é sangue total ou se é só concentrado de hemácias. Mas já existem estudos, principalmente vindos de Pittsburgh, mostrando que o uso de sangue ou sangue total, ou mesmo somente concentrado de hemácia no pré-hospitalar, aumenta a sobrevivência dos pacientes de trauma grave. Então, o ideal é que você já comece a transfundir o seu paciente. Óbvio que você não vai fazer isso para todo mundo, mas o paciente que eles chegam na cena do trauma, o doente está chocado, instável, com grande sangramento, você controla o sangramento. Se você tiver sangue, já começa a dar sangue, isso muda o contexto do paciente. Outra coisa que pode e deve ser feita no período pré-hospitalar é o ácido tranexâmico.
tá? E os estudos mostram que realmente perder tempo com o estabelecimento de uma via aérea no período pré-hospitalar não só aumenta a taxa de mortalidade, como não aumenta significativamente a sobrevivência dos doentes. Ou seja, via aérea definitiva no pré-hospitalar somente para um grupo muito, muito específico e muito pequeno de pacientes que precisem de uma via aérea definitiva, como, por exemplo, o cara que está em parada cardíaca. Então, você precisa estabelecer uma via aérea para reanimar o doente, mas o paciente que ainda está respirando espontaneamente, está sangrando os tubos, o que você tem que fazer é parar o sangramento e correr para o hospital. Né? Esse trabalho da Paula Ferrada, publicado agora no fim do ano passado, demonstra claramente isso, né? Que os pacientes se beneficiam de controlar o sangramento e não em priorizar a via aérea. E esse estudo norte-americano, publicado também recentemente no boletim do American College of Surgeons, mostrou que o simples fato de se adicionar sangue já na reanimação pré-hospitalar traz consigo um potencial de salvar pelo menos 10 mil vidas por ano a mais nos Estados Unidos. Tá? Então, vocês vejam aqui no mapa norte-americano os estados nos Estados Unidos que já permitem o uso de sangue no pré-hospitalar. Alguns poucos estados, como a Califórnia, ainda limita o uso para algumas situações específicas, e poucos estados norte-americanos ainda não consideram o uso de sangue no pré-hospitalar, mas eu tenho certeza que depois da publicação disso, esse mapa vai mudar muito rapidamente e muito em breve todos os estados norte-americanos estarão utilizando sangue já no período pré-hospitalar. Esse é um trabalho publicado recentemente no Journal of the American College of Surgeons sobre reanimação volêmica no trauma. O que você precisa saber? Então, existem coisas destacadas em verde, que são os princípios básicos que eu vou mostrar para vocês. Existem os fatores adjuntos, né, que estão aqui demonstrados, que eu vou comentar também com vocês. E existem algumas inovações que podem ser adaptadas como perspectivas futuras para o controle de sangramento. Então, eu peguei esse guideline publicado ano passado, perdão, esse ano no Journal of Trauma da Western Trauma Association, sobre reanimação e controle de danos, e transformei num gráfico para ficar fácil de entender. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem no pré-hospitalar controle do sangramento, uso da via aérea definitiva em casos muito selecionados, utilização de componentes de sangue precoce e ácido tranexâmico. Já comentamos disso. O paciente chega no Emergency Department, ED, ou no Trauma B, na sala do trauma. Em choque hemorrágico, você tem que ter algumas coisas importantes. Você tem que saber identificar se é uma hemorragia controlável ou não controlável. Em sendo controlável, você vai aplicar as manobras adequadas, pressão direta sobre a lesão, aplicação de torniquete, o pelvic binder. Esse junctional tourniquet é um torniquete para áreas de junção, como região axilar ou região inguinal, que no Brasil ainda não está disponível, mas nesses casos uma boa compressão direta funciona. Você pode lançar a mão do balão endovascular ressuscitativo intraórtico, RIBOA, ou, eventualmente, no caso do Brasil que não tem RIBOA, considerar a realização de uma toracotomia de reanimação para o clampeamento aórtico. Tá? No meio disso tudo, você tem que garantir 2 acessos vasculares calibrosos, que é o protocolo da TLS. Nós usamos, caso não seja possível, a gente usa de maneira bastante liberal comparado com o Brasil, punção intraóssea. Então, se Vou não der fazendo certo, a gente faz punção. anotações. ah, ah, Faz a punção intraóssea. E uma outra coisa que nós aqui no Shock Trauma fazemos bastante na hora que a gente está atendendo, no atendimento inicial, a gente, do lado esquerdo, quase sempre do lado esquerdo, a não ser que tenha um fator que não permite o lado esquerdo, a gente funciona uma linha arterial à esquerda e uma linha venosa à direita guiada por ultrassom. Então, artéria femoral, veia femoral, cada uma com uma linha arterial e uma linha venosa, por onde a gente pode infundir volume rápido. Tá? Tudo isso é feito integralmente e muito rapidamente guiado por ultrassom. A partir do momento que a gente faz o acesso vascular, a gente colhe o que vocês estão vendo aqui, tipagem, cross-match, a gente colhe a amostra para fazer o tag, né, a tromboelastografia, dosa fibrinogênio, faz gasometria, dosa o ácido lático, e a partir daí o fluxograma vai da seguinte maneira: você tem sangue disponível? Sim. Se você tem, nós vamos usar, não só no Shock Trauma, mas praticamente todos os Level 1 Trauma Centers nos Estados Unidos hoje usam sangue total na reanimação.
Se você não tem sangue total, você vai tentar fazer uma bolsa de sangue de concentrado de hemácia, uma bolsa de plasma, uma bolsa de plaqueta, um para um para um. Se não tiver a plaqueta, tudo bem também. Já tem estudo que mostra que a plaqueta pode vir depois, mas pelo menos um sangue e um plasma paralelo um com o outro durante a reanimação. Isso para quando? Isso para quando você consegue interromper o sangramento. Aí você avisa o anestesista, o sangramento está controlado, a partir daí você vai fazer uma terapia baseada em meta, né? Então você vai ter os seus exames e você saiu o seu coagulograma, tá tudo normal, você não precisa dar plasma nem precisa dar plaqueta. Saiu o seu TEG ou ROTEM, precisa dar fibrinogênio, dá fibrinogênio. Mas no momento inicial, até você controlar o sangramento, você vai empiricamente dando sangue total ou um para um, ou um para um, whatever. Se você não tem sangue, que é o pior cenário, que eu acho que poucas situações no mundo você não vai ter sangue em 2025, aí você vai ter que usar cristalóide de maneira restrita, ou seja, fazendo pequenos bolos de 250 ml, avaliando a resposta do paciente e, eventualmente, até, é capítulo para uma outra discussão, não vou entrar nessa discussão, nessa apresentação, o uso de vasopressores como a vasopressina para você tentar melhorar pelo menos a perfusão cerebral do paciente. Lembrar que a gente tem que trabalhar com meta, né? Então a nossa meta vai ser sempre baseada na presença ou não de traumatismo crânioencefálico associado, tá? Se o paciente tem trauma crânioencefálico associado, você tem que manter uma sistólica preferencialmente acima de 100 milímetros de mercúrio. Se ele não tem um trauma crânioencefálico associado, você pode seguramente trabalhar com em torno de 70 milímetros de mercúrio de sistólica até que você controle o sangramento efetivamente. Tá? Particularmente, eu acho dois marcadores muito bons para os pacientes na fase aguda, o lactato e o déficit de base. Então, uma simples gasometria, você tem esses dois marcadores e você deve usar esses marcadores para você avaliar a resposta à sua terapia. E outra coisa muito importante que, lamentavelmente, eu posso dizer que praticamente 100% do centro de trauma no Brasil peca é no controle da hipotermia. Na nossa sala de trauma, o paciente tem colchão térmico, manta térmica, todo o volume infundido é aquecido, e isso continua a ser feito até que o paciente chegue em eutermia. Tá? E no Brasil, infelizmente, a primeira coisa que a gente faz é pendurar aquela bolsa de sangue gelada vinda do banco de sangue que está entrando para o paciente a, sei lá, 7 graus, 10 graus de temperatura. E isso, obviamente, vai agravar toda a história da reanimação. Vocês lembram que um dos fatores que agrava é a hipotermia. Então não adianta nada você dar o sangue para melhorar a perfusão tecidual de oxigênio, mas o sangue está gelado. O sangue gelado vai inibir a cascata da coagulação, que vai fazer com que o paciente sangre mais e você não tira o paciente do ciclo vicioso, né? E esse aqui é o que é o certo de verdade, pessoal. O que tem que fazer? O que tem que fazer está bem claro nesse slide, é exatamente isso que você tem que fazer para reanimar um doente na sala de trauma, tá? Comentei já sobre a questão da via aérea sendo passada para uma segunda prioridade, né? Eu acho que isso é uma tendência cada vez mais atual. E vou falar um pouquinho mais a fundo desses quatro grandes pilares da reanimação de controle de danos, tá? Então, controle precoce da hemorragia, parar o sangramento e parar a contaminação. Isso é damage control surgery, né? É o que o cirurgião do trauma tem que ter na cabeça. Obviamente, quando é que eu falo de damage control surgery? Quando o paciente está muito doente, né? Quando o cara está muito grave, ele está hipotérmico, coagulopático, chocado. O cara que tomou um tiro na barriga, tem 2 furos no intestino delgado, tirou o pedaço do baço, você precisa fazer uma esplenectomia rafial delgado, isso não é damage control surgery, isso é cirurgia, né? Cirurgia, laparotomia, reparo, tem que reparar, fecha o doente, acabou o problema. Então, isso é o beabá da cirurgia. O damage control surgery é para ser feito em doente grave, doente que está acidótico, coagulopático. Esse é o cara que vai fazer uma cirurgia abreviada. Uma cirurgia abreviada, lembra, ela tem que durar no máximo 60 minutos. Cara, o residente vem para mim e fala assim: professor, a gente fez um damage control surgery, a cirurgia começou às 3 da manhã, acabou às 7. Isso não é damage control surgery, né? 4 horas de cirurgia não é damage control. Então, damage control é você entrar, parar o sangramento, parar a contaminação e voltar no dia seguinte quando o doente estiver melhor fisiologicamente. Né? Para você controlar o sangramento, você tem algumas estratégias, né? Você pode ligar os vasos que estão sangrando, que possam ser ligados, você pode suturar o que está sangrando, você pode usar balão, né?
Hoje a gente usa também torniquete, a gente fala bastante de torniquete, e a gente tem os balões de reanimação, que não são novidade, né? O Coronel Hughes, em 1954, na Guerra da Coreia, utilizou alguns balões de forma anedótica, porque foram resultados muito ruins, mas ele chamou a atenção de que no trabalho dele, publicado originalmente na revista Surgery, ele falava que estudos futuros deveriam vir a ser feitos quanto à aplicação de balões no controle temporário de sangramento, lamentavelmente essa ideia dele ficou abandonada por praticamente mais de 50 anos, quando então os estudos do Holcomb e outros autores começaram a falar de balão endovascular. Esses balões existem diversos, o que vocês estão vendo aqui é o ER Riboa. A gente hoje usa um outro chamado Cobra, que é um balão bem fininho, ele passa por dentro de um Gelco 14, para vocês terem uma ideia de como ele é fino, e a gente vai inflar esse balão ou na zona 1, que é acima do diafragma, ou na zona 3, que é um pouco acima da bifurcação dos vasos celíacos. Na zona 2, a gente não infla balão, porque ali tem o tronco celíaco, artéria mesentérica superior, e a gente não quer causar isquemia em órgãos tão importantes intracavitários. Então, é zona 1, quando você não sabe muito bem o que está sangrando na barriga. O balão na zona 1 deve ser inflado e desinsuflado preferencialmente em 15, 20 minutos. Ou seja, você inflou o balão, você tem que lapar o doente, tem que olhar a cavidade e descobrir de onde está sangrando e desinsuflar em 15 minutos, mais ou menos. Porque senão você vai causar uma isquemia esplâncnica sistêmica e no momento da reperfusão o doente vai ter uma complicação gravíssima e pode morrer. Zona 3, que é na bifurcação dos vasos ilíacos, você pode deixar por 30 minutos, 35 minutos, é onde eu, particularmente, hoje em dia, acho que tem a melhor indicação para o Riboa. Então, aqui é só para vocês verem o balão que a gente usa hoje no Shock Trauma. Ele é um balão bem fininho, bem pequenininho, ele cabe dentro de um gelco e uma punção arterial bastante fina também. Então, na hora que você tira o acesso vascular, você só faz uma compressão por 1 minuto ou 2 e está tudo certo. Então, tem muito menos complicação relacionada ao uso do balão. Os balões complicam. Se vocês quiserem ver um pouco sobre Riboa, essa publicação minha é já antiga, de 2018, ela é uma revisão da utilização do Riboa, de indicações, etc., e ela é acesso aberto, porque é na revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Um dos últimos algoritmos publicados na Western sobre Riboa foi essa publicação do Kenji, do grupo lá da Califórnia, onde eles revisam as indicações, e o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: o Shock Trauma talvez seja o centro no mundo com maior experiência em Riboa no trauma, e o que a gente aprendeu aqui no Shock Trauma nesses últimos 15 anos, desde que começou o Riboa, é o seguinte: o Riboa não resolve os problemas do doente. Ele é uma medida temporária que vai dar tempo para você conseguir a hemostasia definitiva, tá? E esse trabalho publicou semana passada no Trauma Surgeon Acute Care Open. É um trabalho que a primeira autora, a Melik Hartford, é uma colega que trabalha conosco aqui no Shock Trauma. Ela foi fellow aqui, hoje ela é uma attending aqui no nosso grupo. E eu chamo a atenção para vocês para as principais conclusões desse estudo. O número 1 é que, apesar de toda a insistência da literatura, aparentemente o Riboa não traz nenhum benefício quando comparado com a toracotomia de reanimação, e talvez ele não deva ser utilizado para pacientes instáveis com sangramentos subdiafragmáticos, tá? Aparentemente, as melhores recomendações do Riboa são para pacientes que chegam em parada cardíaca decorrente de trauma. Aí, nesses casos, o Riboa é superior à toracotomia de reanimação, tá? O Riboa parece ser bom quando você tem, por exemplo, um caso de placenta acreta, e você quer evitar o grande sangramento, você passa o catéter e deixa ele locado, e se tiver um sangramento, você infla o balão. E eu tenho que fazer uma menção de uma análise crítica. Eu estava discutindo isso com a Melik ontem, quando eu estava revisando os meus slides, botando esses aqui para vocês, que eu falei: Melik, talvez a gente tenha um bias nas recomendações do seu estudo, porque os estudos são muito heterogêneos, e ela mostra isso no trabalho dela aqui, nessa meta-análise que ela fez. Então, a minha impressão é que o tempo vai mostrar que o Riboa ele é bom para sangramento pélvico, e o Riboa não é bom
ou talvez seja tão ruim quanto fazer uma toracotomia de reanimação num paciente com sangramento subdiafragmático de origem não determinada. E tem um motivo para isso, é porque nesses casos de sangramento subdiafragmático, que você tem que abrir o doente e descobrir de onde está sangrando, você dificilmente consegue achar o source, a fonte do sangramento em menos de 15 minutos, a não ser que seja uma coisa muito óbvia. E com isso você acaba tendo que deixar o doente ou clampeado ou com um balão inflado por um tempo maior, e na hora que você reperfunde esse doente, as consequências são ruins. Mas essa é para vocês verem que o Ribot, fica todo mundo no Brasil desesperado, a gente não tem Ribot, a gente quer ter Ribot. Talvez o Ribot não seja tão bom quanto vocês têm a impressão de que seja, tá? Então isso é a relação ao Ribot. Hipotensão permissiva, já tem vários dados mostrando que hipotensão permissiva ela tem uma indicação boa, desde que você selecione bem os doentes, mas tem um dado de um trabalho publicado esse ano, nesse Emergency Medicine Journal, que eu achei muito interessante e que fala que talvez a hipotensão permissiva ela não seja só o valor da pressão sistólica em si, mas a gente tem que considerar a questão da pressão de perfusão das coronárias, tá? E isso significa o quê? Que qualquer pressão abaixo de 60 milímetros de sistólica causa má perfusão coronária. E talvez isso justifique o que nós vemos com frequência nos nossos doentes de trauma grave quando a gente faz um estudo hemodinâmico mais adequado, que é a questão, que é a questão da disfunção cardíaca. A gente começa a ver pacientes com 20 e poucos anos se apresentando clinicamente na UTI como se fossem pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, por uma falha miocárdica. E talvez a resposta para isso, o que acontece com esses pacientes? Talvez a resposta seja que esses doentes ficaram mal perfundidos do ponto de vista miocárdico coronariano, e essa má perfusão miocárdica faz com que o coração fique insuficiente por um período de tempo. Para a sorte dos pacientes mais jovens com corações bons, isso aparentemente melhora conforme o doente vai melhorando. Mas é só para vocês lembrarem que a gente não tem que se preocupar só com a perfusão cerebral, mas com a perfusão da coronária também, tá? Então, por isso é importante a gente ter uma pressão arterial média acima de 60 ou 70, para que a gente garanta que a coronária está sendo bem perfundida e que você não tenha que quebrar a cabeça de por que um doente jovem, sem nenhuma cardiopatia prévia, está se comportando nos primeiros dias como se fosse um cardiopata, tá? Então, talvez essa seja a explicação. Minimizar a cristalóide, acho que assim, cara, isso é essencial. Cristalóide para nós é considerado veneno. Vocês não vão ver cristalóide na sala do trauma nossa aqui no Shock Trauma ou em nenhum centro de trauma grande nos Estados Unidos. Então a pergunta é: o que é bom para o nosso paciente? É água com sal ou é sangue total? Certamente é sangue total. Água com sal fica bom para macarrão. E por que isso é ruim? Porque tem um monte de problema. Tem aqui, aumenta edema cerebral, aumenta edema das vísceras, aumenta a necessidade de abdômen aberto, hemodiluição, não transporta oxigênio. Consequentemente, os estudos mostram que quem recebe mais do que 1.500 ml de cristalóide nas primeiras 24 horas tem mais chance de morrer em decorrência de trauma. Então, por favor, esqueçam o uso de cristalóide nos pacientes vítimas de trauma. Damage Control Resuscitation com sangue total. Tem um monte de coisa que vocês vão escutar hoje em dia, o que é melhor, o que é pior. A literatura aparentemente mostra que se você puder usar sangue total, o sangue total é a melhor opção para o paciente vítima de trauma grave. Tá? Não adianta a gente achar que se eu pegar uma bolsa de concentrado de hemácia, uma bolsa de plasma, uma bolsa de plaqueta e uma bolsa de crio precipitado e misturar tudo, eu vou ter uma bolsa de sangue total. Você não vai ter uma bolsa de sangue total. O sangue total, por algum motivo, ele tem uma qualidade transfusional melhor e aparentemente a fragmentação do sangue total nesse monte de outras coisas faz com que esse monte de outras coisas perca um pouco das capacidades hemostáticas de qualidade de carregamento de oxigênio para os pacientes vítimas de trauma. Então, a literatura mostra que se você puder usar, use o sangue total, porque quando você quebra nesse monte de outras coisas, a gente perde propriedades do sangue que ainda não são bem identificadas. Quais são elas? Como é que a gente decide se o doente vai receber sangue total no nosso serviço? A gente usa geralmente o shock index, pessoal, que é dividir a frequência cardíaca pela pressão sistólica. Se for acima de 1.0, esse coeficiente produto dessa divisão, a gente sabe que esse doente precisa receber sangue.
Tá? Tem um outro score que é o ABC Score, que tem que tomar um pouco de cuidado. Ele é um bom score também, já está validado. O problema do ABC Score é que ele foi criado para ferimento penetrante. E tem muita gente no Brasil usando o ABC Score para deflagrar o protocolo de transdução maciça e esquece que um cara que bateu o carro tem um trauma pélvico, ele não tem um ponto que é o penetrating injuries. Então você não pode usar o ABC Score para um cara que não tem ferimento penetrante, tá? Então tomar cuidado. E um outro score que eu acho que é bastante interessante é o Rabbit Score, que ele mistura o ABC Score com o Shock Index, e ele aparentemente ele é superior ao ABC Score. Ele usa o fator penetrante, o FAST positivo, a presença ou não de fratura de pelve e um Shock Index acima de 0,9. Então, o Rabbit Score, aparentemente, ele é superior quando comparado ao ABC Score, e ele é bastante semelhante ao Shock Index isolado. Então, na prática, é o seguinte: quanto está a frequência cardíaca, quanto a sistólica divide, deu acima de 0,91, aciona o protocolo de transdução maciça que vocês não vão errar, tá? Que mais? A gente recentemente acabou de publicar, na verdade, saiu isso aqui, a gente tinha apresentado no passado na IST, saiu publicado agora, semana passada também, esse nosso estudo que mostrava a importância do uso de sangue total em pacientes com lesões traumáticas encefálicas graves. A conclusão desse nosso estudo é de que pacientes que recebem sangue total com TCE grave têm um prognóstico superior a pacientes que recebem qualquer outro tipo de terapia transfusional quando comparado com sangue total. Ou seja, sangue total é muito bom para quem tem TCE. Tá? Uso do ácido tranexâmico, existem bastante trabalhos mostrando yes or no, usa ou não usa. O grande resumo é sim, deve ser usado. Como usa? Depende do serviço de vocês. A recomendação dos estudos iniciais do CRASH, os primeiros estudos foram 1 grama de ácido tranexâmico nas primeiras 3 horas após o trauma e fazendo a infusão de mais 1 grama de ácido tranexâmico em 8 horas subsequentes. Aí já vieram estudos mostrando 1 grama na admissão, 1 grama 8 horas depois. Já tem estudo que mostra que você pode fazer 2 gramas de admissão e está tudo bem. Então, resumo do long story short, você faz como o seu hospital achar mais fácil fazer. Eu, particularmente, acho complicado num hospital que não é muito bem desenhado, você lembrar de ter uma bomba de infusão usando o ácido tranexâmico nas primeiras 8 horas subsequentes do trauma. Como é que a gente faz aqui no Shock Trauma? A gente faz 2 gramas na sala de trauma, se já não tiver recebido no pré-hospitalar, e ponto. Tá? Não é para ficar fazendo de horário. É só no início, e a ideia disso é você usar a propriedade antifibrinolítica do ácido tranexâmico, né? Se vocês tiverem que, sempre falo para o residente, se tiver que dar um tiro de misericórdia, qual o fator de coagulação mais alterado nos 33% dos pacientes que chegam na sala de trauma já com coagulopatia? Esse fator de coagulação vai ser sempre abaixo do fibrinogênio, por hiperfibrinólise. Por isso que você faz o ácido tranexâmico, para inibir a hiperfibrinólise e permitir que o paciente consiga formar um coágulo com qualidade. Cálcio tem que usar, sim, tem que usar e tem que usar rápido, porque além de você perder cálcio no sangramento, você começa a transfundir o doente e o citrato vai ser um quelante de cálcio. Pode usar gluconato de cálcio ou cloreto de cálcio. O que muda? No Brasil é mais comum vocês terem gluconato de cálcio. O cloreto de cálcio é mais fácil de usar, só isso. Então usa o que tiver mais fácil no teu hospital. O que a gente usa no Shock Trauma, não sei. Sinceramente, nem sei o que tem no protocolo. O que eu sei é que o paciente chega na sala do trauma, ele recebe sangue total, ácido tranexâmico e cálcio. E a partir da primeira dosagem do laboratório, a gente começa a dar o cálcio de acordo com a necessidade. Mas lembrar que tem que fazer, porque senão o cara faz hipocalcemia e morre, tá? E o que a gente tem de diferente na sala de trauma nos Estados Unidos, que no Brasil não é tão fácil de ter? A gente tem complexo de fibrinogênio e a gente tem complexo protrombínico, tá? O que muda aqui? Complexo fibrinogênico é porque eu falei para vocês, o fibrinogênio é o primeiro fator de coagulação que se altera. Então, se o cara tiver com hipofibrinogênemia, e a gente consegue ver isso rápido a partir do ácido tranexâmico, a gente faz o complexo de fibrinogênio. E o paciente que precisa receber, pessoal, complexo protrombínico, PPC, é um grupo de pacientes muito específico. Eu vou dizer para vocês quem são esses caras. São os pacientes que usam anticoagulação com cumarínico, com o varfarin.
Esses pacientes são os pacientes que precisam receber. E a gente usa bastante varfarínico no Brasil porque ele é um anticoagulante barato. Tá? Então, a gente aqui, se o cara tem história clínica que faz anticoagulação com varfarina, ou se a gente no tromboelastografia mostra que está faltando, a gente faz o PPCC. Não é para todo mundo, porque custa caro, e é para um grupo específico de pacientes, mas a gente tem à disposição se precisar para infusão, ok? Uh, a gente nos Estados Unidos usa mais crioprecipitado do que a Europa. Tá? A Europa usa bastante concentrado de fibrinogênio. Por quê? Porque a gente tem disponível o crioprecipitado, mas tem também o concentrado de fibrinogênio. Então, assim, depende do que você tem no seu serviço para você poder utilizar. Tá? Uh, Lembra que eu falei para vocês, depois que você ativou o protocolo de transfusão maciça, controlou o sangramento, e você fala para o anestesista, ó, aqui vamos entrar em modo damage control. Paramos o sangramento, o abdômen vai ficar aberto, esse doente vai para a UTI. Essa é a hora que você tem que repetir todos os exames do seu paciente e a partir daí a UTI vai jogando de acordo com o resultado. Ah, a hemoglobina ainda está baixa, então dá mais concentrado de hemácia. Olha, mas o coagulograma do doente, ou o resultado da tromboelastografia mostra que não tem distúrbio de coagulação. Plaqueta está ok, fibrinogênio está ok, a curva está boa, não precisa dar nada, não precisa dar plano, não precisa dar plaqueta. Se não tem problema, não precisa dar. Tá? Lembra que transfusão é sempre deletério para qualquer paciente. Né? Você transfunde o doente, você aumenta o risco de trale e de outras complicações relacionadas à transfusão ou às múltiplas transfusões. Existem diversas áreas de investigação futuras para essa coisa da transfusão, reposição volêmica no trauma, etc. Eu, particularmente, estou muito interessado, hoje em dia, na hemácia artificial. E tem um porquê para isso, porque a gente tem um pesquisador aqui na Universidade de Maryland, que não é do Shock Trauma, mas é um colega que eu já entrei em contato com ele recentemente, que está pesquisando, está com uma linha de pesquisa bem avançada em transfusão de hemácias artificiais, que você vai poder ter lá um pó e você vai misturar com soro, com alguma coisa, e isso vai virar um carreador de oxigênio. Então é uma coisa que eu estou bastante intrigado e interessado, mas existem outros, como vocês podem ver, existem diversos outros perspectivas de pesquisa que a gente pode discutir, né? Então, questão de altos volumes de transfusão de sangue, benefício, por exemplo, do plasma no pré-hospitalar, o plasma líquido, se realmente o ácido tranexâmico vai se manter como uma verdade absoluta ou ela é uma verdade transitória. Eu, o Tércio e todos os outros colegas que já estão aí com mais de 30 anos de profissão, a gente já viveu várias verdades transitórias. Eu, quando fiz meu ATLS em 1991 nos Estados Unidos, na Washington Clinics, eu me lembro que os caras falavam, você tem que tocar pau no cristalóide, sem carrinha lactato no doente. Então a gente tocava 10 litros. Gente, se você botar um gel com 14 em cada braço, só por curiosidade, cada gel com 14 aberto corre 365 ml de volume por minuto de ringer. Então faz as contas. Você consegue tocar 10 litros num cara em questão de meia hora. Tá? E o doente parecia um boneco da Michelin, todo inchado. Então a gente passou por verdades transitórias, e a medicina é uma ciência de verdades transitórias. Então talvez muitas das coisas que a gente fala para vocês hoje, no futuro, vocês vão falar, eu vi uma aula com aquele velho lá dos Estados Unidos, o cara falou um monte de bobagem, hoje em dia ninguém mais faz isso. Mas existem perspectivas futuras interessantes nessa área. Então, rapidamente, como é que a gente faz reanimação no Brasil, né? Então, eu publiquei esse trabalho agora em 2024. Eu vou deixar um pouquinho aqui na tela para vocês pegarem o QR Code. Vocês podem acessar diretamente o trabalho. Eu recomendo que vocês olhem, porque infelizmente é assustador. E eu acho que é uma foto bastante verídica da realidade do país. E como eu falei para vocês, isso não é culpa de ninguém, isso é culpa de um sistema onde os políticos não entendem que trauma não dá voto para ninguém, né, pessoal? A primeira coisa é isso. O que dá voto é o hospital de câncer, hospital de coração, mas o trauma, na verdade, ele reflete uma sociedade que tem problema. Problema com violência, problema com não cumprimento de leis, problema com não cumprimento de regras. Então, pessoas que não usam cinto, não usam capacete, matam à torta e à direita com tiro, facada, etc. Um sistema de segurança pública inefetivo. Então, político não gosta de mexer com trauma, né? Político gosta de mexer com o que dá voto.
Então, o que acontece? As instituições não têm recurso. Custa muito caro comprar um dispositivo de infusão rápida, que aquece rápido. Cada paciente que a gente usa o dispositivo Ranger ou o Level 1 tem que trocar todo o circuito, isso custa caro. Todo paciente que eu vou operar com hemotórax, que eu boto o Cell Saver, o dispositivo do Cell Saver custa caro, a taxa do Cell Saver custa caro. Todo paciente que eu uso manta térmica, tudo isso custa dinheiro. Né? Então, quais os problemas mais graves no Brasil? Falta de infusor rápido de volume que aqueça volume. Quase nenhum serviço no Brasil tem os dispositivos TAG Rotem, que são os tromboelastrógrafos que avaliam a coagulação em tempo real. Quase nenhum serviço no Brasil tem sangue total, porque os bancos de sangue não querem conversar a respeito disso, que para eles vale muito mais a pena comercializar o sangue fracionado. Quase nenhum centro de trauma no Brasil tem complexo protrombínico e concentrado de fibrinogênio disponível. E praticamente nenhum centro de trauma tem Riboa ou qualquer outro, dispositivo endovascular. Quando tudo isso falta, meus caros, eu não consigo imaginar nenhum centro de trauma que consiga chegar sequer a 90% de sobrevivência para pacientes com trauma grave no Brasil. E isso, de novo, não é falha de ninguém, é falha de um sistema que não existe. Né? O Brasil não tem sistema de trauma, não tem centros de trauma designados, não tem investimento em trauma. Eu não quero desanimar ninguém, obviamente, eu quero que os mais jovens façam trauma, justamente para brigar por tudo isso, porque em algum momento a gente tem que fazer, né? Eu espero um dia voltar para o Brasil quando eu estiver mais velho, me aposentar e poder saber que se eu sofrer um acidente eu vou ser bem atendido, né? Então, como conclusão, lembrar, pessoal, quanto mais rápido a gente intervém, melhor a chance do paciente sobreviver. Essa é uma das coisas, é um dos nossos dogmas no Shock Trauma Center, faça tudo rápido e faça tudo bem feito na primeira vez. Essa é a sua melhor chance para salvar a vida de um doente. Né? Priorizem a circulação, está mais do que provado que o paciente morre muito mais rápido por exsanguinação do que por uma via aérea não estabelecida, a não ser, obviamente, pacientes, os mínimos pacientes que têm especificamente trauma da via aérea, que é uma quantidade pífia de pacientes. Considere hipotensão permissiva, se você não tiver o sangue de imediato, vai dando um pouquinho de cristalóide para tentar manter aquela pressão sistólica ali acima dos 70, 90, tá? Cristalóide excessivo faz mal, sangue total é sempre a melhor opção, tá? E controlar o sangramento é a prioridade absoluta para os nossos pacientes. Trabalhe com terapia guiada por meta, então lactato, o déficit de base, fibrinogênio, Rotem, etc. Deem deliberadamente ácido tranexâmico e cálcio para os seus pacientes, tá? Lembra que fibrinogênio é muito importante na fase aguda do trauma e, obviamente, os centros de trauma devem contar com protocolos estabelecidos e adaptados para as realidades dos locais onde vocês vão trabalhar, para que vocês possam garantir um mínimo de qualidade. Esse resumão da minha aula se transformou nesse fluxograma. Vocês baterem um QR Code, vocês vão pegar exatamente essa imagem. Vocês, por favor, fiquem à vontade de usar, transcrever para o português, etc. E que isso aqui, na verdade, é o que eu vejo hoje como sendo o beabá da reanimação volêmica na sala de trauma. Eu queria deixar um convite para todos vocês. Nós temos um programa que eu sou o diretor aqui no Shock Trauma, um programa de observership, onde nós recebemos alunos, residentes, colegas já formados, para visitas de 2 a 4 semanas no nosso centro de trauma, onde vocês têm a opção, a oportunidade de passar o dia conosco, frequentar a sala de trauma, ir no centro cirúrgico, ver o que a gente faz, e etc, etc. Hoje eu tenho, nesse momento, uma colega do Brasil, um colega do Nepal e uma colega da Inglaterra fazendo observership com a gente. Eu tenho gente o ano inteiro com a gente, é um programa aberto e que nós temos um tremendo interesse de receber a todos. E aí deixo também aqui os meus contatos, se vocês que fizeram escanear esse QR Code, vocês vão ter aqui meu celular, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, todas essas coisas que todo mundo tem hoje em dia. Eu fico à disposição para, obviamente, responder a qualquer pergunta que vocês tenham e agradeço uma vez mais pelo convite para estar falando sobre um tema que eu realmente, como o professor Tércio de Campos comentou, um tema que eu não só gosto, como cada vez me apaixono mais, considerando as perspectivas futuras. Obrigado, pessoal. Ok. Marcelão,
Um espetáculo, que espetáculo, viu? Olha só, elogios aqui que a gente está recebendo da sua aula, uma aula incrível. Eu fico muito feliz que a gente tem uma sala com 57 pessoas agora, participando aqui, tiveram a oportunidade de ver mensagens muito simples que você passou, de uma maneira, mensagens complexas de uma maneira muito simples. Pare o sangramento, dê sangue e mais uma série de pontos aí relacionados a isso, né? Eu queria abrir para quem tiver perguntas, quiser fazer perguntas, por favor, fique à vontade, né? Porque tem muita coisa que a gente pode. Eu tô vendo aqui no chat o Daniel entrou na sala, que nosso querido amigo Daniel, lá de Fortaleza, um Ah, que dos caras que legal. carrega Daniel, essa história da é, reanimação Daniel tem um e papel pré-hospitalar importante. e tudo mais. Papel importantíssimo, Daniel, junto a toda a história pré-hospitalar, SBITE, tudo, né? E outra coisa, né, aproveitar, lembrar a todos, principalmente os mais jovens, né, que nós temos uma sociedade voltada para o atendimento às vítimas de trauma no Brasil, que é a SBITE, que o professor Tércio já foi presidente, eu tive a honra de trabalhar com ele como secretário-geral, e a despeito de todas as maluquices que vez ou outra surgem no nosso grupo da SBITE, eu convido a todos vocês que participem da SBART. Ela é a sociedade que representa os profissionais do trauma no Brasil. E nós temos certeza de que fazer parte dessa sociedade, assim como da Sociedade Pan-Americana de Trauma, né, que eu devo também convidar vocês todos a participarem, são as formas pelas quais vocês podem se manter conectados enfim, interagir com a gente. De fato, eu não sei se tem alguma pergunta, eu fico feliz de ver que alguns colegas ficaram, consegui esclarecer, porque, para vocês terem uma ideia, essa história do novo ATLS, nós vamos ter finalmente, quinta-feira, depois de amanhã, nós vamos ter atualização para todo o nosso staff aqui do Shock Trauma, vai ter uma sessão específica para todos nós, para fazer a atualização, para a gente poder começar a dar o ATLS na nova versão, porque algumas vezes fica confuso mesmo. Daniel está perguntando aqui. Daniel, sim, a gente, quando é muito difícil o doente chegar para a gente sem já ter recebido a primeira dose do ácido tranexâmico. Se ele não recebeu, eu, quando estou de plantão, peço para fazer as 2 gramas de ácido tranexâmico de uma vez. Acho mais fácil, entendeu? Acho bem mais fácil. Faz logo os 2 gramas de tranexâmico e pronto. Mas se já recebeu um, aí vai fazer mais um. Então, aí, é o que eu comentei na apresentação. Pode ser ou infusão contínua em 8 horas, ou simplesmente alguém lembrar de fazer depois das 8 primeiras horas do trauma. O que quase sempre dá errado, a gente sabe, né? O problema é que, puta, na hora da confusão, o cara lembrar, puta, alguém fala, ih, o ácido tranexâmico, aí esquecemos. Aí o cara vai lá e faz, mas lamentavelmente fazer depois de 8 horas. Que o ácido tranexâmico é uma droga muito boazinha, ela não faz mal, não faz mal nenhum, então faz, mas não vai também fazer nada de Ela te muito bom para o perdoa, doente né? depois de oito Ela horas. te Ela te perdoa. perdoa, exatamente, ela perdoa que você esqueça dela. Então, deixa eu ver Perguntas, aqui, tem aqui, pessoal. É. aqui tem uma aqui, ó. Queria entender um pouco melhor a distribuição de sangue e derivados. Então é o seguinte, olha, se você puder, a sua melhor opção no atendimento inicial do trauma é sangue total. Só isso. Então, você vai hoje no Shock Trauma, a gente tem uma geladeira na sala do trauma e lá dentro só tem sangue total. Fica lá balançando, a geladeirinha fica balançando para frente e para trás. Você só tem bolsa de sangue total lá dentro. Não tem mais derivado, não tem mais concentrado de hemácia, plaqueta. Os derivados existem no hospital, obviamente, mas eles estão no banco de sangue central, do Hospital Geral. No nosso hospital, na sala do trauma, só tem a bolsa de sangue total. Quando você não tem o sangue total, o ideal é que você tenha pelo menos o concentrado de hemácia e o plasma fresco congelado, né? Se você puder, a gente, por exemplo, em Abu Dhabi, até eu chegar em Abu Dhabi, quando eu assumi a chefia do serviço lá, era plasma fresco congelado. Eu consegui, num primeiro momento, transformar de plasma fresco congelado em plasma. Como é que é? É o plasma líquido. Plasma líquido, sem estar congelado. Então a gente tinha concentrado, plasma líquido e plaqueta. A gente tinha os três. Em 6 meses a gente conseguiu migrar para o sangue total. Então se você não tem o sangue total, teoricamente você precisaria ter um para um para um. Ou seja, plaqueta, plasma e concentrado de hemácia.
E se eu não tiver plaqueta, que é quase sempre onde o banco de sangue enrosca com o pessoal do trauma? Tudo bem, você tendo plasma e você tendo sangue, o concentrado de hemácia, a plaqueta você pode se preocupar um pouco mais para frente. Até porque dificilmente você vai ter um paciente com plaquetopenia grave, ou seja, abaixo de 50 mil, na fase aguda do trauma. A não ser que o cara seja um puta de um azarado e seja um hepatopata crônico, tal, né? Mas via de regra, não é uma preocupação tão grande a plaqueta na fase inicial. Né? Você vai se preocupar com plaqueta algumas 8, 12 horas depois do trauma, onde o paciente com uma resposta inflamatória muito grave pode começar a fazer consumo de plaqueta. Mas eu acho que se você tiver que escolher, eu escolheria ter pelo menos concentrado de hemácia e plasma disponível. Se puder, na versão líquida é melhor, porque vai mais rápido, infunde mais rápido para o doente, porque o que acontece é, se você tem o plasma fresco congelado, enquanto você está dando o concentrado de hemácia, está descongelando o plasma, não está entrando junto. Não entra um para um. Entra um para depois de, sei lá, 3, 4 bolsas de hemácia, entrar o primeiro plasma. Então você não está respeitando aquela proporção que aparentemente os estudos mostram que ela é importante, tentando mimetizar de alguma forma a composição ou alguma coisa parecida com o que seria a composição do sangue, tá? E é isso. E aí, se tiver algum colega de algum hospital que esteja tentando implementar um protocolo de sangue total, eu não só tenho o protocolo, acho que quando eu estava trabalhando em São José dos Campos, no Hospital da Vila, que é o Hospital Municipal lá de São José, nós conseguimos implementar o sangue total e eu tenho quase certeza absoluta que nós fomos o primeiro centro de trauma no Brasil a ter sangue total. E, lamentavelmente, depois de quase 4 anos, pelo que sei, somos ainda um dos poucos. Eu falo ainda somos porque eu mantenho um vínculo muito forte com o pessoal de São José. Eu tenho reuniões a cada 15 dias com os residentes de São José e de Sorocaba, que, aliás, vocês estão todos convidados a participar. É toda quinta, é a cada 2 quintas-feiras, ou seja, 2 vezes por mês. Nós temos uma reunião online que acontece, se não me engano, meio-dia do Brasil, onde nós discutimos artigos que eu mando. Então, uma semana é o pessoal de São José, uma semana é o pessoal de Sorocaba, todo mundo se conecta pelo Zoom e discute casos, discute artigos e tal. Então eu ainda mantenho um vínculo bastante forte. Eu acho que o pessoal de Ribeirão Preto conseguiu implementar o sangue total, talvez algum outro centro, não sei. Mas se precisar, eu tenho os protocolos de São José. A Mariane Reitz tem também, ela pode disponibilizar, porque a nossa ideia é que um número grande de hospitais que atendem trauma no Brasil possam contar com sangue total e utilizar para os nossos pacientes. Ótimo, Marcelo, já falando para você, eu estou precisando disso nesse momento, porque eu iniciei uma discussão junto ao pessoal do Banco de Sangue do hospital e essa discussão, ela, assim, ela está com alguma dificuldade de fluência. Então, se você tiver alguma coisa que possa me compartilhar, eu acho que vai ser muito bem-vindo. Tenho, tá bom. Persão, eu vou te pedir assim, Além dessa amanhã aula que eu já vou compartilhar com eles também. manda para mim, por favor, amanhã uma lembrança, porque daí eu pego no computador do hospital lá e eu te Ótimo. mando o protocolo, e aí depois eu até copio a Mari Heights para ver se eventualmente tem alguma versão mais updated, mas eu te dou o protocolo que a gente Ah, escreveu lá ótimo. de São José. E, bom, eu tive a sorte, de falar a verdade, vocês de ter um cara do banco de sangue lá muito bacana, um xará meu, chamado Marcelo, que o cara, desde a primeira conversa, ele foi extremamente solícito, ele entendeu a importância, ele viu os artigos que a gente mandou, ele falou, não tem, acho que não tem muito o que a gente discutir. E isso, estou falando há 4 anos atrás, com o que a gente tem de dado hoje, falando sério para vocês, o cara não, um banco de sangue não querer abrir essa conversa é quase criminoso. É quase assim, isso é above the minimum quality of practice. Então, assim, o cara que falar que não quer, ele está pecando porque ele está indo abaixo do que é considerado o mínimo de excelência. Né? Então, hoje não tem nenhum centro de trauma nos Estados Unidos, pelo menos level 2 e 3 e 1, então, ou seja, os grandes centros de trauma americanos, nenhum não tem mais não tem sangue total. Todos usam sangue, aliás, com short. Nenhum não tem mais um para um para um. Todo mundo, sem exceção, usa sangue total, porque não tem discussão. É melhor. Então, não querer usar o cara tá assumindo o seguinte: eu só não estou usando porque eu quero ganhar grana com o sangue. Entendeu? Que a gente até entende, eles podem ganhar dinheiro. Porque é o que eu falo pro cara do banco de sangue: quantas vezes por mês você vai usar sangue total? Você deixa lá 5 bolsas de sangue. E não é que joga no lixo, pessoal. Como é que funciona?
Passou, se não me engano, eu não lembro de cabeça, mas acho que isso era assim: passou 5 dias, aquela bolsa está parada, o banco de sangue recolhe, processa aquele sangue, fraciona tal, e traz uma bolsa nova. Então o banco de sangue, em tese, não está perdendo nada. Ele continua tendo aquela bolsa de sangue disponível. Tá? A gente espera 5 dias. Ah, não teve nenhum trauma grave em 5 dias que precisou de usar sangue total. Pô, beleza, então tá bom, pega essas bolsas, processa, traz 5 bolsas novas e assim vai fazendo turnover. Então, acho que é muito mais uma questão de os hematologistas no Brasil se atentarem aos dados da literatura atual e entenderem que isso, o long term dessa história é garantir uma maior chance de sobrevivência para os doentes de trauma. E acho que isso, por si só, é um negócio que não tem discussão, né, cara? Então, assim, quem morre com trauma é porque gente jovem. Se a gente puder salvar, se a gente salvar 10 caras a mais por ano porque a gente deu sangue total, já valeu o esforço, entendeu? Então, acho que essa que é a importância do negócio. Legal. Deixa eu ver aqui, o Daniel perguntou: você acha que tem um doente com sangue contínuo? Vai operar, enfim, mantenha potencialmente garante. O que que é esse BIC aqui? O que que é essa sigla? BIC, BIC aqui? É bomba de infusão contínua? Acho que é. O que que é isso? É isso, Daniel? Não, então, a gente só trabalha, Daniel, enquanto o doente está hemodinamicamente instável, ele está recebendo sangue entrando pelo Ranger, ele está entrando em infusão rápida e contínua. Então, a gente usa isso daí continuamente. Então, todas as nossas salas do Shock Trauma, a gente tem 13 salas de cirurgia 100% dedicadas para doente de trauma. Não só a fase aguda, como os doentes nossos estão internados, vão ser operados e tal. Tudo acontece no nosso centro cirúrgico, não vai para o centro cirúrgico geral, que são lá 40 e tantas salas. Todas as nossas salas do trauma têm bomba de infusão contínua rápida. Todas têm o Ranger. Então, todo mundo recebe Ranger. Então, sim, a gente usa para todo mundo e sim, eu acho que faz uma grande diferença. Existe uma diferença entre uma bomba de infusão contínua para remédio e uma bomba de infusão contínua de volume, de infusão rápida de volume, né? Então, bomba de infusão contínua para remédio, o uso que tem que usar lá, porque os caras estão usando droga vasoativa, qualquer coisa, é uma coisa. E aí, no outro, tem um cabideiro de um lado com aquele monte de bomba de infusão para as drogas, e tem o outro negócio que é o Ranger, que infunde rápido. Então, a gente usa o Ranger para todo mundo na ressuscitação na fase aguda. Vocês devem estar ouvindo meus cachorros latirem, que eles estão resolvendo brincar, os quatro. Toda a matilha resolveu disparar agora depois do jantar. Mas então, sim. Que mais, pessoal? Alguma outra pergunta ou dúvida? Doutor, Yes, Ah, tudo sim, a bem? Bruna, nossa tudo. staff lá de Sapopemba também, faz pré-hospitalar. E Manda, Bruna. E aí? tive o privilégio de ser sua aluna de técnica cirúrgica na Unicid alguns aninhos atrás. Jesus Cristo. Sério mesmo? Eu não vou falar quantos anos para não nos Poxa comprometer. vida. Que bom. Eu já sou um velho assumido, então. Que bom, muito bom, então, bom revê-la, Bruna. Satisfação. O senhor é uma inspiração para mim aí no meio da cirurgia, uma das. Obrigado. Eu tenho uma dúvida, assim, acho que fala excelente, trouxe vários, né, questionamentos aí que são deficiências nossas aqui no Brasil, que eu espero um dia poder, né, que elas se supram. Mas, por exemplo, em pacientes que a gente chega, recebe em trauma grave, a gente sabe que esse 1,5 de soro já correu facilmente no pré-hospitalar, a depender da equipe, do tipo de suporte que está sendo, né, transportado. Considerando esse paciente, também considerando um delay que a gente tem de comunicação do nosso banco de sangue, até mesmo a falta do sangue total. O senhor acha que é menos deletério permanecer no cristalóide ou já entrar com a droga vasoativa? Puta, Bruna, essa é uma pergunta boa, viu? Muito boa. Eu acho assim, ó. Se você tem um delay para começar a dar sangue e o paciente estiver com TCE grave, eu acho que você tem que entrar com droga vasoativa, tá? Se você me perguntar qual droga vasoativa, se você pudesse, eu uso a vasopressina. Das drogas vasoativas é a que é a melhor estudada para perfusão cerebral. Então, numa situação onde você tenha um delay para começar a infundir hemoderivado e você tem a possibilidade da droga vasoativa. Para TCE. Se o cara não tiver TCE,
Aí sangue frio como é que fala? Balanceando, dosando quanto de cristalóide você vai dar. Então, assim, o cara não tem TCE, tá com a pressão sistólica de 80, deixa o cara quieto, entendeu? Hipotensão permissiva. Agora, o cara tem um TCE associado, tá com a sistólica de 60, 70, você precisa melhorar um pouquinho, começa com droga vasoativa. Se vasopressina talvez não seja tão fácil de encontrar no Brasil. Se não tiver vasopressina, aí você vai usar, a gente usa aqui epinefrina como segunda linha de tratamento. Aí é o que você tiver, epinefrina, norepinefrina, mas então te respondendo, com TCE grave associado, sim, subentenda aí um Glasgow né, abaixo de 9, né, perdão, assim, 10 para baixo, eu entraria. Com 11, 12 eu seguraria um pouquinho, mas com TCE grave eu usaria droga vasoativa sim, até que você comece a dar sangue. Se não tiver TCE e você conseguir manter uma sistólica em torno de 70, por aí, eu seguraria até chegar ao sangue. É melhor você segurar um pouco do que você pagar o preço da hemodiluição e da hiperinfusão de cristalóide. Que lembra que o cristalóide em excesso, além de todos os efeitos deletérios, ele vai causar uma intensa resposta inflamatória sistêmica, liberar interleucina, fator de necrose tumoral e um monte de coisa que vai agravar a síndrome de reperfusão pós-traumática. Então, esse doente ele vai demorar muito mais tempo para ficar bem. Ótimo, obrigada. Tá bom? Nada. Pergunta? Alguma outra pergunta? Valeu, obrigado, pessoal, pelas palavras aí no chat. O pessoal Tércio, gostou o demais. meu chefe já perguntou se você vai vir mesmo em novembro. Eu falei que você vem. Eu vou Já ter está que. confirmado, camarote reservado e tudo, hein? É mesmo? Esse convite aí não Já tem está tudo jeito, né, certo. de Tudo recusar, certo. né? Outro dia ele me Sério perguntou, eu mesmo? falei, não, o Tércio vem. Perguntou, ele está tudo certo. Eu falei, tá certo. O Tércio vai vir em novembro para o jogo. Então, Tá bom. novembro Tô estaremos vendendo, juntos. tô vendendo 2 ingressos pro Waze, se alguém quiser, então eu vou para Baltimore. Está confirmadíssimo. Então tá bom, pessoal. Se não tem nenhuma pergunta, então eu deixei meus contatos. Quem não conseguiu pegar o Tércio tem todos eles e pode compartilhar sem nenhum problema. E eu espero falar com vocês em breve novamente. Marcelo, muito obrigado, viu? Foi incrível você estar aqui com a gente. Obrigado, irmão. É para o exemplo que você dá para todo esse pessoal jovem que quer se desenvolver e quer ter oportunidades. O seu local é uma oportunidade que você, desde que chegou, você sempre abriu as portas. Ninguém abre mais as portas do que você. Então é incrível que essas pessoas tenham a possibilidade de te conhecer, quem não conhecia, e ver as oportunidades que você está abrindo para todo mundo. Isso aí é assim como a qualidade da sua aula. É um momento realmente histórico para quem estava aqui assistindo isso, uma aula incrível e felizmente tivemos a oportunidade de deixá-la gravada. Obrigado, irmão. Obrigado, viu? Valeu, gente. Obrigado. Boa noite para todo mundo aí. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, abração. Obrigado Obrigada, a excelente todos. aula. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite.